Sabe aquela infraestrutura toda invisível que faz o computador funcionar? Pois é, por dentro dele existe um sistema gigantesco de estradas e rodovias que permite que tudo aconteça num piscar de olhos. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Parece uma ação tão simples, não é? Mas por trás desse clique, tá rolando uma coreografia de altíssima velocidade dentro do hardware. Vamos mergulhar fundo e entender como essa mágica da computação funciona de verdade. Para a gente entender isso bem, vamos usar uma analogia. Pensa assim: um computador é uma cidade super movimentada. O processador, a memória, a placa de vídeo, tudo isso são os prédios, e a informação se move entre eles usando as ruas e rodovias que, no mundo dos computadores, a gente chama de barramentos. E essa nossa rede de estradas tem 3 trabalhos que são fundamentais, cada um com uma função super crítica para garantir que essa cidade digital não vire um caos total. Vamos conhecer cada um deles. Primeiro, temos o barramento de dados. Ele funciona basicamente como os caminhões de carga, sabe? Transportando a mercadoria de verdade, as instruções, os textos, os números. E claro, igualzinho uma rodovia, quanto mais pistas, mais tráfego pode passar. Um barramento de 64 bits é como uma super rodovia de 64 pistas. É muito mais dado passando ao mesmo tempo. Depois vem o barramento de endereços. Esse aqui não leva carga, não. Ele leva o endereço de entrega, tipo um GPS ou o CEP da encomenda. É ele que a CPU usa para dizer: ô memória, eu preciso daquele dado que está lá no endereço 1025. É ele que aponta o lugar exato no mapa da cidade. E claro, para organizar essa cidade toda, a gente precisa do barramento de controle. Ele é tipo os semáforos e as placas de trânsito. Ele manda os sinais tipo leia os dados agora ou escreva esses dados aqui. Sem ele, seria um engarrafamento monstruoso com dados batendo no outro por todo lado. Um caos. Mas o mais legal de tudo é ver como esses três sistemas trabalham juntos numa harmonia perfeita. Então, voltando para a nossa pergunta lá do começo, o que é que acontece na hora que a gente clica para abrir um programa? Bom, o que acontece é uma dança de 5 passos que se repete bilhões de vezes por segundo. Primeiro, a CPU usa o GPS e coloca o endereço da instrução no barramento de endereços. Segundo, ela acende o sinal verde, mandando o comando de leitura pelo barramento de controle. Terceiro, a memória, espertinha, vê o endereço e o sinal verde. Quarto, ela pega a carga, a instrução, e coloca no caminhão, o barramento de dados. E, por fim, o caminhão leva essa instrução direto para a CPU. É simples e, ao mesmo tempo, genial. Ok, mas essa teoria toda tem que ter uma forma física, né? Como é que esses barramentos aparecem no mundo real? Bom, eles são aqueles slots e conectores que a gente vê na placa-mãe de qualquer computador. Eles geralmente se dividem em algumas categorias principais. Tem os de expansão, como o famoso PCI Express para as placas de vídeo, os de armazenamento, como as portas SATA para SSDs, e os de periféricos, como as portas USB que todo mundo conhece e usa. Agora, a história desses barramentos é, basicamente, uma busca sem fim por mais velocidade. E isso nos leva a uma das mudanças de tecnologia mais importantes e talvez mais contraintuitivas da computação moderna. A lógica antiga era bem simples: mais pistas, mais velocidade. Essa era a comunicação paralela. Só que tinha um problema. Em velocidades muito altas, os sinais começavam a chegar fora de sincronia. Era como se os carros começassem a se atrapalhar. A solução? Parece loucura, mas foi a comunicação serial. Uma pista única, funcionando como um trem-bala de dados. Sem o risco de dessincronia, a velocidade pôde disparar a níveis astronômicos. E é por isso que padrões como SATA, USB e PCE dominam tudo hoje em dia. E para a gente ver essa mudança na prática, é só olhar para a evolução do armazenamento. A gente saiu daqueles cabos paralelos PATA, que eram enormes, passamos para o padrão serial SATA, que já foi um salto gigantesco, e agora a gente está na era do NVMe, que usa o barramento PCI Express para falar direto com a CPU. É literalmente uma via expressa para os dados. E o que isso significa na vida real? Olha, a diferença é brutal. Um SSD SATA comum chega lá nos seus 550 megabytes por segundo. Já um SSD NVMe moderno passa fácil dos 7.000, é mais de 10 vezes a velocidade. O ponto principal é este. É por isso que um computador com um drive NVMe parece que carrega tudo quase que instantaneamente. Então, se a gente for olhar para o cenário de hoje, o mapa da nossa cidade fica bem claro. O PCI Express é a super rodovia para tudo que precisa de velocidade máxima.
O SATA é a avenida principal para o armazenamento do dia a dia. O M2 com NVMe é a pista de corrida da alta performance. E o Thunderbolt é aquela conexão premium de luxo com o mundo lá fora. Mas é claro que a busca por velocidade não para por aqui. A demanda por mais e mais dados, especialmente com inteligência artificial, com gráficos de altíssima resolução, continua empurrando todos os limites. Isso nos leva ao que já está ali no horizonte. A gente já tem especificações como o SB4 versão 2.0, que vai chegar a 80 gigabits por segundo. E o PCIe 7.0 já está em desenvolvimento, pensado para data centers e IA, com a meta de inacreditáveis 512 gigabytes por segundo. Os números são impressionantes e só mostram que essa inovação não tem freio mesmo. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se a velocidade que a gente tem hoje já permite criar mundos virtuais super complexos, análise de dados instantâneas, o que vai ser possível fazer quando a gente conseguir mover terabytes de dados na mesma fração de segundo? O futuro da computação, sem dúvida, está sendo construído em cima dessas super estradas de informação, que ficam cada vez mais rápidas.